Campanha da Fraternidade de 2024. Parte 2. Iluminar. Um único Mestre, Jesus. 93. O título de Rabi era atribuído principalmente a quem exercia a função do ensino, mas também a todos os que eram considerados superiores no judaísmo. Mais do que uma função, exprimia uma relação de poder e superioridade. Por isso deveria ser evitado na comunidade cristã. É claro que a função de ensinar é necessária e até essencial para a comunidade. No entanto, quem exerce não pode reivindicar tratamento diferenciado nem reconhecimento por isso, sobretudo porque o único mestre é o próprio Jesus. Por isso, na vida cristã, as pessoas não podem ser reconhecidas por outra condição que não a de irmãos e irmãs. Só é possível construir um mundo justo e igual, como é o reino de Deus, se todas as pessoas envolvidas se sentirem irmãs umas das outras e viverem como tal, reconhecendo Jesus como único mestre e o seu evangelho como único ensinamento que humaniza e faz viver. A centralidade de Jesus como único mestre e Senhor leva todos os membros da comunidade a se sentirem iguais e viverem como irmãos, ou seja, gera vida fraterna. E é da fraternidade que emanam a amizade, a solidariedade e a transparência nas relações. Vimos entre os números 78 e 86 que muitas são as formas contemporâneas de vivenciar a amizade social. O testemunho é o melhor ensinamento que se pode oferecer e é também a escola. No laboratório das simples práticas, vamos pouco a pouco aprendendo a grande tarefa da fidelidade ao Evangelho. Um único Pai, o do céu. 94. Para as comunidades do evangelista Mateus, Pai é o nome de Deus. Por isso, a advertência de a ninguém chamar de Pai reflete a indizibilidade do nome de Deus no mundo do judaísmo, ao qual pertencia o evangelista, Jesus e seus primeiros discípulos. Sendo a designação do próprio Deus, o nome Pai comporta uma sacralidade e uma autoridade insubstituível na vida da comunidade. Certamente havia membros na comunidade, provavelmente os mesmos que reivindicavam o título de Rabi, sendo chamados de pai, devido à função de liderança que exerciam, sobretudo os anciãos. Além disso, pai era também um título atribuído aos antepassados de cada clã e do povo de Israel em geral, como os patriarcas, por exemplo. Os judeus se referiam a personagens da sua história, como Abraão, Moisés, Davi, chamando-os de pai. E Jesus quer mostrar a centralidade do Pai Celeste como único Pai, de fato. Muitas vezes a relação entre mestres e discípulos em escolas filosóficas e rabínicas era configurada a partir da estrutura familiar patriarcal, de modo que o respectivo mestre era chamado de pai pelos discípulos. Jesus quer cortar pela raiz essa mentalidade. Não deve haver mestres entre seus discípulos, pois ele é o único mestre. Mesmo quem exerce a função de ensinar na comunidade será sempre discípulo. Tampouco deve haver pais, pois todos são filhos e filhas de um único Pai, e por isso são todos irmãos. Vimos como as divisões são uma mazela do nosso tempo. Quando entendemos que um mesmo é o nosso Pai, muitas diferenças deixam de ter tanta importância. Mateus é, por excelência, entre os sinóticos, o evangelista da paternidade de Deus. E isso fica muito claro nesta passagem. E é na centralidade da paternidade de Deus que se fundamenta a fraternidade na comunidade. Um único guia, o Espírito que gera diversidade de carismas e ministérios. 95.
Reconhecer que somente o Espírito de Jesus é guia para a comunidade e para a vida particular de cada pessoa exige o cultivo da intimidade com Ele, por meio do Evangelho, e a coragem de deixar-se guiar por Ele, sabendo que seu caminho é marcado pelo amor e passa pela cruz. Reconhecendo que há um único guia, se reconhece também, por consequência, que todos são irmãos e irmãs uns dos outros, são iguais. Por isso, qualquer atribuição de poder ou autoridade deve ser levada a efeito somente a partir do serviço. É importante, no entanto, recordar que a diversidade de ministérios deve existir na comunidade que necessita de pessoas com capacidade e disposição para ensinar e orientar os demais na vivência do Evangelho. O que não pode acontecer é que se tornem instrumentos de domínio e superioridade, pois todos são irmãos e irmãs. No lugar de Deus ou do irmão? 96. O Antigo Testamento tem início com uma série de narrativas que refletem sobre temas profundos e abrangentes, como a origem do mundo criado e a vocação do ser humano. O Gênesis não deixa de abordar também a reflexão judaica sobre a origem do mal, que depois relemos à luz da fé em Cristo. É interessante notar que desde o Gênesis, o mal que penetra no mundo tem suas raízes na quebra das relações fraternas. Nota de rodapé. É verdade que o Gênesis, no comprometido retrato que faz das relações humanas, não omite as relações complicadas entre irmãos, como nos exemplos de Esaú e Jacó, ou Raquel e Lia. No entanto, por entender que Jesus traz a primeira interpretação autêntica do Antigo Testamento, não devemos tomar esses exemplos como justificativas ou modelos para desentendimentos ou quebras nas relações fraternas hoje, mas como exemplos que devem ser rejeitados em nome da fraternidade que Jesus mesmo instaurou como a marca de seu grupo de discípulos, conforme João capítulo 13, versículo 35. Retornando ao texto. Primeiro, Adão, Eva e o próprio Deus formavam uma comunidade no Éden. Conviviam segundo regras estabelecidas e mantinham uma relação pessoal, até que Eva se deixa seduzir por um convite que desperta a vaidade e a avareza. Diz a serpente: vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O desejo pelo lugar de Deus faz com que Eva quebre o pacto de harmonia e rompa as relações. Com Adão, porque abre a ele um caminho pelo qual a serpente possa também seduzir, e com o próprio Senhor, porque escolhe outra lógica de vida distinta daquela que ele mesmo criara e escolhera. 97. Essa lógica de vida, distante de Deus, assume hoje vários nomes, conforme vimos no capítulo anterior. No número 55, por exemplo, a globalização da indiferença mostrou como tem sido comum negar ao diferente o direito de existir. Esse rompimento é uma atualização do fratricídio do livro do Gênesis, capítulo 4. Caim, não obstante os laços sanguíneos que o ligavam a Abel, não suporta o fato de que a oferta do irmão era mais agradável aos olhos do Senhor. O fratricídio começa quando Caim não é capaz de se alegrar com a alegria do irmão. Sua expressão mais radical é o assassinato, mas sua expressão mais sutil e mais vil é a indiferença. Após a atitude de matar, o coração de Caim se exime, inclusive, da dor ou da culpa. Ele extirpa o irmão do mundo porque antes já o eliminara do próprio coração. Não há tristeza e nem mais raiva, mas apenas indiferença quando ele responde a Deus: acaso sou o guarda do meu irmão?
Gênesis capítulo 4, versículo 9. A conduta humana, por excelência, é compreender-se no devido lugar de irmão e, por isso, como responsável pelo outro em suas necessidades, faltas, alegrias e esperanças. Acreditar-se capaz de decidir pela vida do outro, no entanto, é colocar-se no lugar de Deus. Nas primeiras páginas do Gênesis, aprendemos que, enquanto o primeiro erro de Adão e Eva levou-os a viver uma outra forma de vida, distante de Deus, da qual a morte seria o resultado inevitável, o erro de Caim é o que traz a morte imediata para si e para o outro. Romper as relações fraternas é negar ao outro certa forma de existência, aquela da companhia e do convívio, mas é também abandonar a si mesmo à experiência da morte. Acolher é o justo contrário, afinal, o Deus que é a comunhão trinitária nos criou, também com o convite para viver em comunhão.